Bom, antes de mais, sejam bem-vindos a mais esta emissão do Conselho de Estarreja. Estamos hoje com Maria de Lourdes Breu, que foi Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, a quem desde já quero agradecer em nome do Jornal de Estarreja a amabilidade com que nos recebe no seu ninho, permita-me a expressão, em sua casa. Muito obrigado, seja bem-vinda também. Eu começaria esta nossa conversa, talvez, por aquilo que foi o início da Dona Maria de Lourdes Breu enquanto Presidente da Câmara de Estarreja. Adiantando desde já que, em 76, foi uma das seis mulheres eleitas democraticamente no país. Que sensação teve, mas antes dessa sensação, o que é que verdadeiramente a levou até à política, nomeadamente até à candidatura a Presidente de Câmara Municipal, na circunstância de Estarreja, sendo a senhora de outra localidade, mas com raízes também já no Conselho de Estarreja. Eu vivia em Aveca nessa altura. Muito bem. Eu casei e fui viver para Aveca. Eu estava em Aveca, dava aulas em Souto da Feira. Vivi em Aveca, primeiro numa casa nova ali mesmo em frente à Nestlé, e depois um pouco mais tarde fui para a Casa do Mato, que mais tarde haveria de ser adquirida e entregue ao património municipal. Já com algumas raízes antes mesmo de... Sim. Por isso... Como é que surgiu a política? Como é que surgiu? De uma forma... Eu não tenho passado antifascista, como muita gente usa como um crachá. Eu não tenho esse passado antifascista para poder exibir, mas tive sempre a minha maneira de pensar e o meu sentido crítico das coisas. E devo dizer que nunca deixei, mesmo no tempo da outra senhora, de manifestar e de tomar atitude do antigo regime. Eu nasci, vivi, cresci e trabalhei no antigo regime. E devo dizer que sempre tive ideias próprias, atitudes muito próprias e nunca fui incomodada pela política de então, nem com os agentes da política de então. Por isso, devo considerar-me uma felizarda. Agora, política propriamente dita, política ativa, pois eu não a tinha. Como é que surgiu essa... Surgiu porque como era professora em Aveca e tinha realmente esta capacidade, este gosto de comunicar e de falar e de discutir, e sobretudo naquela altura eu tinha vindo da África, onde tinha estado 4 anos, e lá havia sim discussão política partidária já. Algumas pessoas de determinado partido, outras nem por isso, mas também não sabiam que partido eram, mas não concordavam muito com aquela linha, e nós, professoras, juntávamos e amigos e discutíamos. Eu devo dizer que, inclusivamente, durante muitas horas de domingo à tarde, nós tínhamos uma amena cavacaria entre um dos conversadores, viemos a saber mais tarde, até era o diretor da PIDE, Lourenço Marques. O homem era extraordinariamente delicado, nunca ninguém de nós teve nenhum problema, mesmo quando dizia qualquer coisa que talvez não devesse ser dita. Por isso esta é a verdade e tem que ser dita, porque toda a gente acha que isto era sufoco. Era, sim, difícil, foi difícil, havia queixas, com certeza. Eu falo por mim e pela minha experiência. Por isso, lá em Moçambique havia, talvez porque a guerra corria ao norte, nós vivíamos aquela chegada dos militares, íamos, muitas vezes as senhoras iam recebê-los, conduzi-los, levar-lhes flores, e depois eles iam, e muitas vezes havíamos chegar ao Hospital Central de Lourenço Marques restos. E isto foi criando um sentido assim de revolta pela guerra. Foi aí que nasceu a revolta pela guerra. Porque a guerra? Haveria outras soluções, e havia. Norton de Matos tinha, inclusivamente, sugerido um caminho do diálogo, o caminho que a Inglaterra fez, isto é, dar independência aos povos, mantendo um laço de amizade. Se eles ainda hoje estão da Commonwealth, criaram o mundo com o seu império, não o perderam, mas mantiveram, estiveram sempre ao lado um do outro. Eles nunca foram colonizadores e nós ainda hoje somos tidos como colonizadores, porque não tivemos a ousadia, não tivemos a coragem de dar o passo certo.
de transformar o tal império, não um império colonial, mas um império europeu, ou a continuação da Europa até à África, tornando os países independentes, mas ligados connosco. Ora, isto discutia-se lá, e eu trazia isso comigo. E trazia a raiva, porque, como eu tinha feito, ainda cá, um curso de primeiros socorros, e tinha comigo o diploma e o crachá, isso permitia-me ir até ao hospital e muitas vezes, enquanto a coragem permitia, nessa altura acho que a coragem permitia tudo, eu vi chegar compatriotas, vi rapazes que me enfurecia ver, mas porquê estas vidas de ferro? Foi esse o modo que de alguma maneira foi aí que cresceu, a... foi aí que nasceu esta... E depois havia uma revistinha que passava de mão em mão com aqueles que não estavam de acordo com a guerra e que tinham opinião diferente. Isto não era escrito à mão, porque era impresso, mas era um bocadinho subterrâneo, havia um grupo que lia, e lá está o tal senhor David, nós também entregávamos, porque, enfim, não sabemos, mas também nunca fomos incomodados por isso. Molestados por ele. Pois, mas a semente vai lá, ficou lá. Quando eu chego, venho para a banca, vou viver em Avanca. Já casado? Já casada com mais uma filha, porque eu fui para a África com 2 e vim com 3. Antes eu vim com 1, porque as 2 vieram mais cedo. E vou trabalhar, fiquei a trabalhar no mato, estava a trabalhar no mato. Na escola do mato. Na escola do mato, vivia na casa do mato, nessa altura, porque eu já vivia em Avanca após o casamento. Entretanto fui e voltei. Quando voltei da África, voltei para Avanca e lá vivia. Eu cheguei em 73, em agosto, no dia 1 de agosto de 1973, eu chegava a Lisboa, na última viagem do Paquete Império. De 73 a 76, de 73 a 74, chamemos-lhe assim, é que há aqui, na Escola do Mato, alguma sensibilização para as coisas, nomeadamente dos professores, já havia um clima, já se respirava alguma revolta. Exatamente, as coisas acontecem assim de repente. Falava-se, diz que talvez... Descontentamento. E uma colega que vinha de Aveiro, o marido era realmente um homem, um rapaz, naquela altura um homem da Revolução. Ela não se dava muito à política, mas falava connosco daquilo que ouvia e tal. Claro. E nós todos estávamos, de certa maneira, sensibilizados. Por isso, quando dá-se a Revolução, e passado muito pouco tempo, houve uma reunião na antiga cooperativa, no então Grêmio, ali no princípio da rua, era ali, onde era acima, julgo eu, que aí, o Alberto Vidal. Exato, era o Grêmio, depois passou a ser a cooperativa, e houve aí uma reunião para se criar um sindicato. E aí começa a minha carreira política, é realmente no sindicato. Com a filiação já no partido? Ainda sem não. filiação. Eu fui eleita pela malta que estava, o Adela Jassalete, a esposa do Alberto Vidal, várias colegas daquela geração, e como eu falava, desenhava, elas acharam que o melhor era elegerem-me para representar a classe no sindicato da Zona Norte. Dos professores. Dos professores. E assim foi, e assim começou a minha atividade pública ao sabor do sindicato. Estava à espera disso? Quer dizer, eu penso que naquela altura não esperava nada. Para mim, eu fiz tudo na vida, tive tudo na vida, consegui tudo na vida. As pessoas acham exagero. Não, só tenho que agradecer a Deus, eu fiz tudo o que quis, tive tudo na vida. Tudo. Corria atrás das coisas porque elas me seduziam. E aquela agitação, sobretudo do sindicato, era movimentadíssima, era agitadíssima. Depois, em setembro de 1974, houve numa garagem, julgo que era uma garagem, ali ao lado do cemitério da Avanca, ali ao lado, talvez, da farmácia, havia ali o armazém, pelo menos era o armazém. E foi aí que eu fui assistir a uma sessão de esclarecimento
de que vieram alguns políticos, o Sebastião Dias Marques e outros, os de Aveiro e do Porto, vieram ali fazer uma sessão de esclarecimento para, enfim, porque andavam a tentar criar uma sede. E é a primeira vez que eu ouço então falar a sério de política organizada, de projetos políticos, das coisas da política e dos partidos. E sobre o Partido Comunista eu já sabia alguma coisa até por leituras, porque sempre me seduzia ler e li bastante, por causa dos modelos sociais, sempre me levaram mais a ler muita coisa sobre a origem do comunismo. Eu acho que tinha uma cultura muito mais vasta na área do comunismo do que, por exemplo, da social-democracia, que não me dizia. E por isso eu fiquei bastante sensibilizada. Entretanto, ainda fui a Aveiro participar também numa sessão de esclarecimento do Partido Socialista. Fui ouvir, porque estava lá gente conhecida, malta conhecida, Carlos Candal, no liceu, nós éramos amigos, e eu também fui para ouvir. Eu não pertencia a partido nenhum, eu por isso também fui ouvir. E fiz as minhas, também eu e o António, andávamos sempre juntos, não é? Era sempre o Roque e a amiga, nós andávamos sempre juntos, fomos juntos. E eu, em outubro, toma uma decisão. Perguntei ao António, o que é que tu pensas, o Sebastião Dias Marques, que eu conhecia antes, por outras razões, pergunta-nos o que é que nós achamos. Ele disse, eu fiz logo a minha escolha, e eu sou do PPD, sou do PPD. Então está lá o Sebastião, está lá, e começou a enumerar as pessoas e tal, e eu gosto, acho, como eu disse, ele era, não. Então está bem, vamos, filiámos-nos, declarámos que queríamos filiar. Por isso eu só apareço como militante a partir de 1 de janeiro de 1975. Mas de facto eu comecei a militar muito antes, uns meses antes. Pronto. E as pessoas, havia ainda por aí algumas dúvidas quando se fizeram algumas sessões aí de lavagem do cérebro, nomeadamente em São Pedro do Sul, andaram a recrutar umas tantas professoras aqui e ali e acolá. Eu até estava no sindicato e por isso eu devia ser um bom elemento, e lá vou eu com a minha amiga Esmeralda, que era da UMDP, mas que ainda hoje somos amigas do peito, estive com ela agora há dias. E pronto, lá vou para São Pedro do Sul. Claro, aquilo era uma lavagem, a sério, estávamos mesmo assim em cima naquela parte que eu acho feia da revolução, das vinganças, do revanchismo, disto e aquilo, porque aconteceu um pouco de tudo isso, inevitavelmente. Mas aí eu tive que me desmascarar, isto é, eu tive que dizer, mas eu não tenho nada a ver com essa linha. A minha linha é mais outra. Eles devem ter ficado pasmados, porque afinal havia muito mais gente da outra do que daquelas. Foi preciso a Dona Maria Luz se assumir para que outros se assumissem também. Eu não tinha carachá, não tinha, mas tive que me assumir porque aquilo não tinha a ver comigo. E eu percebia que era isso mesmo que estavam a tentar meter-me na cabeça. Nós vamos fazer esta parte vamos dar por concluída esta parte. Vamos ter a oportunidade de falar mais adiante, num outro dia. De todo modo, ficou aqui uma ideia genérica do início de como tudo começou. Agradeço-lhe mais uma vez por estar connosco em sua casa. Voltaremos à conversa um destes dias para então depois publicarmos esta nossa entrevista no Facebook, a página oficial do Facebook do Conselho de Estarreja. Muito obrigado e até à próxima oportunidade. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de deixar um pequeno e modesto contributo. Sejam bem-vindos de novo. Estamos numa outra ocasião, uma outra oportunidade aqui em casa de Maria de Lourdes de Breu. Dona Maria de Lourdes, eu devo fazer aqui uma ratificação, julgo ter falado no Jornal de Estarreja, quando deveria ter dito o Jornal ou Conselho de Estarreja. Feita esta ratificação, ficámos na nossa última entrevista, a conversa, melhor dito, naquele ponto em que se assumiu, de facto, como social-democrata
que, entretanto, se filiou no partido, isto em 75. Há mais alguma história que a leve até 76? Porque nós tínhamos, na nossa conversa anterior, se bem me recordo, e quero dizer-lhe perante a sua retificação que eu, para mim, não precisava ser retificado, porque também é sempre assim que me refiro ao jornal. Mas feita essa... Sem qualquer desprimor para o jornal de Estarreja. Aqui não está uma questão de desprimor, está uma questão quase de habituação emocional. Claro. Nós vamos criando estes hábitos mentais mesmo. Eu penso que na última conversa tínhamos ficado exatamente na primeira lavagem ao cérebro, numa tentativa de, dada a minha grande abertura para discutir ideias e para enaltecer o que os outros programas tinham de positivo, que tinham e têm, mas achava que havia muito mais harmonia, mais sumo, mais consistência, porque achava que o que nós tínhamos de fazer era melhorar o que havia a melhorar, a repudiar o que havia a repudiar e a aproveitar aquilo que havia de ser aproveitado. No fundo, não era reconstruir, era continuar a construir a parte boa que existia e eliminar a parte que não deveria nunca ter existido. E isso parecia mais harmonioso e mais justo e mais certo dentro do programa da social-democracia. A certa altura achou-se com capacidade para eventualmente dar uma reviravolta na sua vida e candidatar-se a uma Câmara? Foi convidada por alguém em particular? Quer dizer, eu penso que a grande reviravolta, a grande vontade de fazer mais, o sindicato não me dava tudo aquilo que eu pretendia, embora continuasse ligada e ativa nessa área, mas de facto, aliás, a primeira lavagem foi no 11 de março, no 11 de março eu estava em São Pedro do Sul, no grande hotel, estávamos lá todos, mas a grande volta deu-se depois, por volta de maio ou junho, a verdade já não sei, mas deve ter sido por aí nessa altura, em que fomos conduzidos para Coimbra para uma nova tentativa, para uma nova abordagem. E eu fui convidada, mais talvez pelo facto de estar ligada ao sindicato, do que pelo resto já desconfiava que eu não era bem, mas enfim, eu fui convidada e fui para Coimbra a participar também numa dessas ações de sensibilização e preparação para a nova sociedade pós 25 de Abril. Coincidiu com o incêndio às sedes, os assaltos às sedes. Verão quente. Foi aquele verão mais do que quente. Eu tive o azar, enquanto frequentava esse curso, foi um curso prolongado, durou cerca de uma semana ou mais, muito tempo, e coincidiu ali com um fim de semana em que eu tive de ir a Aveiro participar no batizado. No fim do batizado disseram que havia uma grande serrafusca na avenida, tinham posto fogo à sede do Partido Comunista e fomos todos ver, não é? Eu também fui. E claro, ouviram-se os tiros, a multidão entrou em pânico, se passou por cima, partiu-me um braço, etc. Curiosamente, eu também estive nessa altura na avenida, era o Dr. Lourenço Peixinho. É que passaram nitidamente por cima, o braço ficou assim, não sabia, esconderam-me lá no vão do edifício e eu ali estive à espera que aparecesse, lá apareceram depois para me acudirem. Por isso, o que quer dizer que na segunda-feira, quando eu chego a Coimbra ao curso, eu ia de braço ao peito. O primeiro incidente. E a colega que me levava, há dias falava-me nisso, Esmeralda, que era do MDP, a primeira coisa que ela diz quando chegou lá, aqui a minha amiga está de braço ao peito, sabem porquê? Porque foi assistir ao pôr o fogo à sede do Partido Comunista. E houve um senhor capitão, que era um dos responsáveis pelo curso, que a certa altura me chamou à parte e me aconselhou a abandonar o curso, porque de facto eu não me identificava com o processo em marcha e como tal teria que ir embora. Só deu força. Foi uma oportunidade excepcional de fazer um brilharete no meio daquela gente toda e eu disse, eu sou do PPD. Teria achado o bolso, está aqui.
Eu sou e continuarei a ser, e disse porque eu era e porque não era outra coisa. Mas respeitava, estava ali porque respeitava os ensinamentos que tinham a ver com a escola, essa sim, a minha profissão, aquilo que eu gostava de aprender mais para melhorar o processo educativo. Por isso, depois, quando regressámos no fim do curso, a prova disso é que nós as três, cada um do seu partido, conseguimos criar aqui a Comissão Coordenadora de Educação do Concelho de Ovar. Isto é, nós levávamos as colegas a participarem na nova forma de estar na escola. Independentemente das cores políticas. Exatamente. Independentemente de tudo isso, fazíamos reuniões, íamos às escolas, dizíamos que era possível dar aulas de outra forma, não tão livrescas, mas mais práticas. Fizeram-se coisas extraordinárias. Passei então a ser conhecida por ser do PPD. O PPD ficou colado desde essa altura do braço ao peito e de ser convidada a abandonar porque não era não grata. Mas ele não me abandonou, eu fiquei lá até ao fim porque também havia mais. Claro. E depois daquela minha festa toda, com aqueles aplausos todos, o homem lá achou que o melhor era deixar-me ficar quietinha e eu fiquei. Como digo, Deus deu-me sempre tudo, mas também sempre me ajudou na retaguarda. Como é que aparece na política? Porque, entretanto, começam a preparar-se eleições. Em 76, não é? Em 76. Dezembro de 76. Sim, as eleições foram em dezembro de 76. Havia uma comissão administrativa na Câmara, onde estava o Zé Luís Vidal e outros. Houve uma tentativa, inclusivamente, também pôs o fogo à sede do Partido Comunista. Nós também tivemos tudo aquilo a que tínhamos direito. Do pós-revolução tivemos aquilo tudo. Tivemos realmente a praça cheia de militares, com o medo horrível que o Abraão perdesse a calma e o capitão que comandava aquelas forças também perdesse a calma. Mas não chegou a acontecer. Porque o capitão era realmente um indivíduo sensato. Encontrei-o anos mais tarde e ele disse quem era. Porque senão teríamos ali tido uma sarrafusca séria. Começam as preparações para o processo eleitoral, como eu ainda estava ligada ao sindicato, era a minha atividade pública, era professora, se eu queria fazer parte da comissão para ir convidar pessoas para constituirmos as listas. E por isso eu fazia parte com o Sr. Miranda, com o Dr. Pinto da Silva, com o Bispo, com o... como é que ele se chamava? O Jeitoeira, essas pessoas. O Marinheira, assim, essas pessoas, grupinho assim, andavam a casa A, B, C, fazer as listas, estava tudo direitinho, só faltava o candidato à Câmara. Porque o resto estava lá tudo, estava tudo certinho. Bem, já tinham feito uns tantos convites para se candidatar à Câmara, mas nenhum convite tinha sido aceito. O Zé Luís Vidal era, de facto, era um candidato forte porque ele era um homem que comunicava muitíssimo bem, era um homem muito inteligente, não era um homem da sua época, vivia à frente da sua época, talvez houvesse ali um pouco de megalomania, mas tinha a ver com o espírito dele e com a forma de ser dele. Pronto. E por isso era um indivíduo bem aceite como pessoa, era um indivíduo bem aceite pelo regime de então e por isso ninguém queria correr o risco. Como eu era vizinha do Augusto Ferreira, eu morava na Casa do Mato, ele morava quase na casa em frente, que ainda lá está, uma e outra, em Avanca. E eu fui no grupo convidar, olha, nós ainda não tínhamos entrado na porta da cozinha, já ele estava a dizer, não vale a pena, se é para me convidar, não vale a pena, porque já foram embora do Partido Socialista e eu disse que não. Augusto Freire. Só Augusto, homem, você caramba, faça lá, vamos aí então, isto, não vale a pena. Eu já tenho sarna para começar. Já tenho o meu trabalho, trabalhava lá Dico, estava na Misericórdia, estava no hospital, e eu já tenho cheio para mim. Um homem também dedicado a várias causas. Muitas causas. Era um homem, a maior causa dele é estar sempre disponível para as pessoas que a qualquer hora da noite precisassem de ajuda. O Augusto Ferreira era ao 115. Ele ia, corria... Presente sempre. Sempre disponível para ir ao médico, para ir a uma consulta. E então ele achava que, não, isso não. Bem, viemos todos um ar muito abatido, e ali mesmo no cruzamento, exatamente lá está o cruzamento, ali é o
César.com, há o café, o fotógrafo ali. Estávamos ali no passeio em frente ao café. E o doutor Pinto da Silva, estou Miranda, estou a vê-los assim, virou-se para mim e disse, olha, uma coisa, você é professora aqui. Você praticamente é daqui. Casou aqui, o marido tem aqui a fábrica, você é daqui. Você movimenta-se bem, comunica bem, você já está no sindicato. Que era advogado aqui em Estarreja. Sim. Olha, é mulher. Também se perder não há assim um impacto tão grande. Não seria a palavra impacto que ele usou outra semelhante. Não. Mas sabe que as pessoas, a situação não é fácil. E eu olhei para ele e disse, olha, eu devia dizer que não, sabe? Mas não digo. Digo que sim. O homem deu-me logo um encontrão. Aceito. Aceito ser candidato. E estou-lhe a dizer assim, vamos ganhar. Pronto, está bem melhor. Mas ele ficou sempre, nunca foi às Estava missa. convicta de que, de facto... Eu não sei se estava convicta, se estava apenas ofendida. O problema também é esse, porque convidar, tudo bem. Agora convidar porque era mulher, era isto, por isso não era assim tão importante. Tudo se esquecia, depois ia ganhando experiência da Câmara, etc. Alguém tinha de ir, não é? Olha, e uma mulher, bem... Eu não sei se quando lhe disse, com aquela convicção de que íamos ganhar, o fiz mais pela raiva, pela zanga, da forma do convite. Estou a ver o Sr. Miranda com um sorriso, que ele tinha aquele sorriso bondoso, daquela cara redonda, aquele sorriso bondoso, e disse, pois eu acho que você vai ser a candidata e vai ganhar. Quando fala do Sr. Miranda, Do café. Está a referir-se ao do Café Miranda, o António Miranda. O Miranda da fábrica das enguias. Exatamente. Muito bem. É aquela carinha, o pai da Maria Irene. Exatamente. Ele é que... Aliás, ele costumava dizer que tinha sido o meu padrinho político, porque o outro, lá pelo facto, o tipo de convite que fez, ficou logo esclarecido e manteve-se pela vida fora até ao dia quase do confronto verbal final, em que ele desapareceu-se e bem, porque era conflituoso, era de facto uma pessoa quem era difícil trabalhar e depois foi-se afastando. Pronto, mas isso é outra história, mas o convite foi assim, foi porque os homens bons não aceitaram, porque acharam que tinham pela frente um candidato que de facto era um candidato forte, já estava lá, tinha uma família numerosa e reconhecida e por isso era realmente um grande desafio enfrentá-lo. Nessa altura candidatava-se também pelo Partido Socialista outra figura, não me recordo do... O Partido Socialista era o Zé Luís Vidal. Ele ia pelo Zé Luís Vidal, que era o Partido Socialista, estaria muito mais próximo da linha vigente do que propriamente o PPD. O PPD e o CDS eram os lobos da festa. Naquela altura éramos os lobos da festa. E por isso aconteceu realmente nesse... Foi o único candidato que, para além da Dona Maria de Lourdes, foi o único candidato que apareceu de outro partido. PCP teria também não me recordo. Penso que foi o Esmeraldo. Porque ele foi vereador no primeiro mandato, por isso julgo que seria o Engenheiro Esmeraldo. Vamos falar disso noutro programa. Ficamos aqui com esse resumo, até ao ponto em que a Dona Maria de Lourdes Breu chegou à Câmara Municipal, ou pelo menos se candidatou à Câmara Municipal. Vamos dissecar um pouco melhor depois... Por um insólito convite. Por um insólito convite, segundo as suas palavras. Vamos deixar então o desenvolvimento seguinte para o próximo programa. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Bom, cá estamos de novo para dar continuidade à nossa conversa, que tem sido bastante agradável. Há aqui alguns factos que, enfim, serão desconhecidos da maioria das pessoas, nomeadamente aqui do Conselho. E sobretudo das pessoas ligadas ao PPD. Exatamente.
que já serão muito poucas, já deve ser. Dessa época Já não há muita gente para passar estes mas esta história era conhecida de muita gente e eu própria já falei dela pelo não pelo facto de qualquer tipo de facto insólito político, mas pelo que ele representava, espelhava a realidade então. O homem era para a política, era para as coisas de fora, as mulheres não tinham nada que estar na política porque tinham outras funções. Ainda sentiu essa oposição relativamente ao facto de ser uma mulher a assumir uma candidatura? Sim, sentiu-se muito. Eu vivi muito esse problema. Esse estigma. Que era mesmo um estigma, porque eu tive uma maior votação vinda da parte dos homens do que da parte das mulheres. Porque as mulheres não entendiam bem, e ainda hoje, o que faz com que muitas mulheres se afastem da política é porque elas ainda têm lá dentro uma coisa que parece que veio no ADN de que a mulher tem uma função, o homem tem outra, e por isso cada mocha no seu galho. E nunca foram perceber. Quer dizer, também algumas não fazem o esforço para perceber que é possível os dois estarem na mesma área e ao seu jeito. Porque o homem tem um jeito, a mulher tem um jeito, mas ao seu jeito os dois podem dar o mesmo contributo em todas as áreas. Chegaram às eleições em dezembro de 1976, a senhora confronta-se com outros candidatos, vence essas eleições. Vou para a rua, muito na rua. Fez campanha? Fiz campanha muito na rua. Eu não deixei nenhuma casa por visitar, nenhuma pessoa na rua por falar. O Conselho todo, certamente? Todo. E pela vida fora, durante os 16 anos, 17 anos que estive, continuei. 4 mandatos? Naquela altura 5, porque o primeiro foi só de 3 anos. Exatamente. Já que foi a alteração da lei. E pela vida fora... O que é que sentiu nesse momento da eleição, em que realmente saiu vitoriosa? Eu só tive a noção, no entusiasmo de falar em cima de uma caminhonete ou à saída da missa ou em qualquer lado, para mim aquilo era emocionante. Era uma coisa nova. Era uma coisa nova, era a possibilidade de dizer aquilo que eu achava que se podia fazer, aquilo que a gente podia fazer. Já tinha planos na cabeça para executar? Muitos planos na cabeça, tinha muita coisa, sempre a fervilhar na cabeça coisas que podia e que com certeza era capaz de alcançar se tivesse ajuda que seja possível. Nesse período primeiro em que é eleita e, portanto, desenvolve depois o seu mandato, inicialmente teve certamente ajuda de muita gente, não ligada à política, mas que, de alguma forma, ajudaram a melhor gerir o que tinha a gerir. Era tão pouco, quase que é caso para dizer que nem era preciso ajuda. Naquela altura, quando eu cheguei à Câmara... Eu digo ajuda no encaminhamento para certas questões relativamente a certos assuntos, gente fora da política, mas que certamente deu uma mão, uma mão amiga. Houve mesmo departamentos, departamentos técnicos que já existiam, já vinham de trás, que foram de uma grande ajuda e que permitiram, na verdade, dar passos, porque eu não sabia o que era uma gravilha, nem sabia o que era uma sarrisca, nem sabia o que era uma... Era mais nesse sentido. Eu saio de uma sala de aula que adorava e com quem também tinha uma... A minha escola também era diferente. Eu também devo reconhecer que eu tinha uma escola diferente. Eu tinha uma escola mais na rua do que dentro da sala, sempre tive. Mas quero citar alguns desses nomes? Eu era um bocadinho fora da caixa e por isso eu tinha também na vida essa ideia. Brinquei na rua, deixaram-me crescer. Cresci no meio de duas famílias e ambas deram-me a rua para brincar quando eu quis. Eu cresci assim. Deixe-me ser mais curioso, se me permite. Diante desses nomes, gostaria de destacar alguns, que certamente já não estão entre nós. Pois, o arquiteto Barroca, que era chato, mas era uma ajuda preciosa.
O Conceição Tavares, que também era muito exigente, mas que foi uma ajuda preciosa e que sempre que eu precisava de qualquer ajuda técnica, de coisas que nós queríamos fazer, ele dava essa ajuda conversando. Ia ter com ele, falávamos e ajudou. Duas pessoas que já cá não estão. Com o arquiteto Barroca tinha às vezes discussões muito grandes, mas era um homem muito disponível e onde estiver sabe que estou grata. E seguiu-se esse primeiro mandato, coisas que entretanto foram realizadas, executadas. Tem memória daquilo que nesse primeiro mandato mais dificuldade teve em gerir e memória também daquelas que mais facilmente foram geríveis. Olha, maior dificuldade era que nós não tínhamos autonomia nenhuma e tínhamos ideias. Era um período ainda conturbado na política nacional. Vinha o senhor engenheiro Arsénio, que vinha a Aveiro uma vez por mês, no Governo Civil, e que trazia um montante que era distribuído desirmamente pelos projetos ou pelas propostas que nós apresentámos. Eu lembro-me que uma das primeiras propostas que apresentei levava comigo as propostas de venda um Jeep e uma máquina, uma retroescavadora pequena. Foi assim. E levava o projeto de abastecimento de água num troço que estava feito. O projeto eu já o encontrei feito do Zé Luís Vidal, que já estava a trabalhar nisso, e eu levei isso, e julgava que levava uma grande coisa, que ia fazer um festão e que vinha de lá com o dinheiro. Mas o certo é que ele não achou graça nenhuma, porque fazer aquilo saneamento era para se ir fazendo e não dava. Viaturas, isso não, porque agora tem algum jeito de gastar o dinheiro nessas coisas. Quando a viatura tinha finalidade, porque ela era precisa, mas a máquina fazia muita falta nas freguesias para os caminhos agrícolas, porque ao sábado nós combinámos com os presidentes das juntas e as populações juntávamos e íamos alargando caminhos, alargando isto, fazendo com os próprios meios. E muitas vezes se alugava uma máquina para poder fazer isso. Então a máquina foi um projeto. Esses foram os primeiros passos foram os primeiros passos. Projetos. Foram os primeiros passos. Entretanto surgiram outros, de maior dimensão, de maior dificuldade. Mas ao fim foram 3 anos desgraçados, porque o Arsénio raramente acertava com esta leis. Ele embirrava. Eu penso que ali, hoje, a esta distância, eu penso que não era só a questão política que ali se punha em causa, que ele era um quadro máximo do Partido Comunista e o homem ligado ao MFA, era realmente um indivíduo do regime de então, era esse o regime de então, mas eu penso que o que mais o distanciava era o facto de ele ver mulheres à frente da Câmara. Ora, ele olhava em volta dele e tinha ali 3 mulheres. O tal estigma. Tá, eu estava por Estarreja, a mesa era assim uma mesa como esta, eu estava aqui mais ou menos a meio, estava aqui, Estarreja, aqui na minha frente estava a Alda Santos Vítor, que era de Valga, ali ao lado do Sebastião Dias Marques, não, ainda era o Sebastião, não, o Melo, como é que se chama, era o, o governador civil, Costa e Melo ali, e o senhor engenheiro estava aqui e aqui estava, aqui mais ou menos, que era larga, estava a Odete, que era presidente da Câmara da Mealhada, pelo Partido Socialista, aqui pelo CDS e aqui pelo PSD. E eu tenho a impressão que mesmo com a Odete, sendo do Partido Socialista, a coisa às vezes não corria bem. Enquanto com outros a coisa até ia andando, com ela era mais difícil. Também era difícil. Por isso é que eu digo que havia ali uma espécie de alergia, havia sempre coisas a pôr em causa. De tal maneira que ela, eu nunca ouvi uma
senhora, porque ela era farmacêutica e era uma senhora, era encantadora, e era uma jovem, dizer em tão poucas palavras tantos palavrões. Todos os palavrões saíram à mesa. Possíveis. O homem estava de boca aberta e queixo caído. Porque ela queria realmente eletrificar um troço de uma rua principal e aquilo não era prioritário. A senhora passou-se, como ela diz, passou-se os carretos e foram os palavrões todos que vieram à mente e depois... Já não me lembro se ela, mesmo com os palavrões, conseguiu aquele. Mas eu notava, e hoje, apreciando à distância, calmamente, que a gente, o tempo depois, tira umas poeiras e deixa ficar deixa só ficar aquilo que é essencial. Eu acho que estava ali entre aquele homem e as três autarcas era o facto de sermos mulheres. Os nossos projetos tinham alguma dificuldade em passar. 3 anos que não foram fáceis? Nada. Deu para nós nos enturmarmos. Eu aprendia com os trabalhadores, com os que lá estavam, o Zé Grande, o Zé Nordeste, o Agostinho, me ensinavam tudo. Porque eu queria aprender tudo. Eu às 8 horas estava ao pé deles, eu saía para a rua com eles, eu andava com eles sempre. Eu tinha pressa de aprender, eu tinha que saber falar das coisas. Eu apresentava uma coisa, mas tinha que saber o que era a coisa. E então eu, às 8 horas, eu estava lá. Tinha uma lição, digamos. Era logo, às 8 horas. De tal maneira que eles se habituaram e sabiam. E penso que ainda hoje sabem, que eu não ia lá como capataz fiscalizar o horário. Eu ia lá para aprender com eles, para ir com eles, porque os trabalhadores que lá estavam tinham muita experiência, sabiam o que faziam. O intuito era a resolução era rapidamente aprender, para aprender. Como é que funcionava a maquineta do Alcatrão e aquilo tudo. E o Zé Grande tinha uma paciência infinita para me ensinar, para me mostrar, e eu queria aprender tudo. Aqueles 3 anos, eu e a equipa. Foram mais de aprendizagem. Exatamente. Eu tive sempre muita sorte com a equipa. Fosse da AB, ou CPS, ou CDS, nunca tive problemas, maiorias, eu não sei se eram absolutas, se eram maiores, se eram menores, se eram médias. Eu consegui ter, graças a Deus, uma equipa que falava, que discordava, que votava contra, mas que aportava conhecimento mas que os transmitiam. Ajudava, inclusivamente, a aperfeiçoar e a chegar àquilo que nós tínhamos, que nós pretendíamos, porque todos nós tínhamos coisas na cabeça e era preciso depois dar-lhe corpo. Sempre tive, mas sempre. Desde o primeiro ao último mandato. Houve algum projeto desses primeiros 3 anos de que queira falar, como tendo sido aquele que mais a entusiasmou ou que mais habilitou o Conselho em termos gerais? Eu confesso que tenho alguma dificuldade, porque não se esqueça que está a falar com a velha da pandemia. Uma nova. É que as crianças da pandemia, de que eu já venho a falar há mais de um ano sobre isso, até penso que já escrevi uma coisa sobre isso. As crianças da pandemia não sabem falar, não sabem articular as palavras. E há sons que não dizem. Uma criança com 2 anos não sabe dizer U. Porque para saber dizer U, tem que ver como é que eu ponho a boca. Claro. E como não viu, não sabe. Pronto, isto é um exemplo. Mas os velhos também sofreram, são velhos, são filhos da pandemia. O seu património de vocabulário, de recordações, de emoções, ficou mais pobre. Porque deixou de os poder partilhar, deixou de poder contactar com eles e caiu no silêncio onde guardou aquilo que achava que tinha de guardar. Não deixaram esse legado. Exato. Por isso, há, sobretudo, datas, tenho hoje alguma dificuldade em situar-me, não lhe sei dizer, saberia dizer se lesse o papel, mas esse é vosso, porque não me recordo. Sei que o primeiro mandato foi uma lição total, profunda, participada, todos, desde os munícipes aos eleitos, onde todos aprendemos, partilhámos conhecimentos e resolvemos que havíamos de ser uma equipa, que havíamos de marcar a diferença. E marcámos. E sobretudo a professora aprendeu. Aprendi. Muito bem. Ficamos por aqui. Vamos regressar um dia destes, de novo.
para nos falarmos então depois do seguimento destes mandatos. Foram 4 mandatos, 16 anos, Foram. que esteve à frente dos destinos do Conselho de Serreja, mas falaremos disso num outro dia, num outro programa. Muito obrigado, desde já. Obrigada eu e sempre à vossa disposição. Mais uma vez, sejam bem-vindos, de novo em casa de Maria de Lourdes Breu. Dona Maria de Lourdes, acabámos o último programa falando da aprendizagem que fez durante o seu primeiro mandato. Depois vieram outros e nós gostaríamos também que nos contasse o que é que aconteceu, entretanto, durante os outros mandatos. Quais foram as obras significativas que pôs em marcha, que concretizou, que sonhos é que tinha planeado e que levou até ao fim. Mais história, no fundo. Obrigada pela oportunidade, mas não posso deixar de referir, no primeiro mandato, a história, e é a coisa que eu mais gostei de fazer, e de lutar por ela, conjugar vontades e mover sensibilidades. Foi a criação da Cercieste. Das primeiras coisas, eu ia de uma sala de aula, de várias salas de aula da vida. Que ainda hoje dura. Sim, hoje não com a mesma presença e assiduidade, nem nada que se pareça, mas está no interior. Está sempre comigo. Aliás, faz parte de mim, uma parte de mim é a Cercieste. E quando cheguei à Câmara, indo de salas de aula, por onde passaram nas mãos meninos diferentes, sabendo e conhecendo já a escola que existia em Ovar, a dar os primeiros passos, com essa finalidade, eu entendi sensibilizar as pessoas para a criação de uma escola que acolhesse os meninos, as crianças, os alunos diferentes, com necessidades especiais. Havia casos, nessa altura, dramáticos e gritantes. Aí muito me ajudou o Sr. Augusto Ferreira a localizá-los e a visitá-los. E eu tinha uma relação deles todos, de alguns que nunca saíram de casa, que os pais não os mostravam porque tinham vergonha dos seus filhos. Qual era a freguesia mais carente nesta matéria? Se me permite, não direi. Muito bem. Porque todas as freguesias tinham, umas mais, outras menos. E até tinham, e fora de Estarreja, havia, no concelho vizinho, na Mortosa, havia casos gritantes. E não eram casos gritantes de malvadez ou de abandono, eram casos gritantes da realidade. Culturais? Não, da vida, da realidade, da vida, da pobreza, da necessidade. Culturais, não a ver com o modo de vida das pessoas. Porque pais a trabalhar na agricultura, pobres, as terras alugadas, 2 filhos ou mais que trabalhavam com eles, mas um ficava amarrado no pátio com água e broa. E disse: mas isso era uma violência, não era? Era a realidade naquela altura em muitos e muitos locais. Os pais tinham de trabalhar. Ou levavam-nos, se havia possibilidades, ou deixavam-nos em sítios que eles consideravam seguro, relativamente seguro e relativamente aconchegados dentro do possível. E isto sim marcou, eu levava aquilo comigo como um recado que eu tinha de dar, alguma coisa que ia fazer. Tive a sorte de encontrar muita compreensão na pessoa do Dr. Casimiro, porque era preciso a parte jurídica dar uma envolvência, porque era preciso criar de raiz. O Dr. Casimiro foi extraordinário porque acarinhou a ideia, o projeto. A Câmara, o Executivo, achou e sempre esteve ao lado e sempre acompanhou esta criação. Foi difícil, porque sendo o edifício da Fontinha propriedade da Câmara, tendo até uma parte que não estava a ser utilizada, o Ministério da Educação não autorizava a cedência desse espaço não utilizado para aí instalarmos. Por alguma razão especial? Não sei qual era a razão, era porque se ia introduzir um elemento estranho no ensino diferente. Que era absolutamente necessário. Pois, graças
ao Dr. Casimiro com o apoio jurídico e sempre o acompanhamento de retaguarda. À doutora Georgina, que estava, nessa altura, à frente da escola. Nós tantas vezes batemos à porta do Ministério da Educação que conseguimos, de uma forma teimosa, que uma parte fosse destinada a criar o ensino especial. Tivemos uma autorização provisória ou precária da parte do Ministério da Educação de cedência de espaço, quando o espaço físico era da Câmara. Que ainda assim durou muito tempo. Que ainda demorou um tempinho grande. E ali naquela turma, naquele espaço, nos quartos de banho, aqui uma salinha para pendurar a roupa e a salinha onde eles estavam. Aquela turma começou, creio que começou com 10 ou 11 casas ali, e ali estiveram, e arranjámos a professora que fosse destacada para lá, e logo se criou ali um mini serviço de apoio. Claro que já nessa altura eu gostaria muito que o Sr. Augusto Ferreira fosse para a Serciesta, mas ele continuava com os seus muitos afazeres e na altura disse: para agora não posso. O Dr. Casimiro fazia um enorme sacrifício porque tinha a sua vida profissional, tinha a sua vida política e por isso aquilo não lhe... Quer dizer, perturbava-lhe um pouco o seu... Até que conseguimos então, um dia, eu consegui, ainda no primeiro mandato, convencer o Sr. Augusto Ferreira a ser ele o presidente da primeira direção, já com mais espaço, já com outras condições, da Serciesta. Conseguiu. Com a promessa de que eu estaria sempre com ele, fazendo parte das sucessivas listas, em qualquer lugar da mesma. Por isso, faziam-se eleições, eu ia votar porque era sócia, o lugar não me interessava, não importava, eu prometi e cumpri. E disse-lhe, porque ele pediu e eu prometi-lhe e cumpri, que quando me visse livre das minhas tarefas, daquelas tarefas que faziam parte da minha vida e que ainda iriam preencher a minha vida, logo que eu pudesse, eu iria continuar a obra dele. Eu iria para o lugar dele. E assim foi. Por isso, Deus permitiu que assim fosse, é mais uma graça. E esta foi, eu diria que foi a grande obra do primeiro mandato. O resto são coisas. Humanista. O resto são coisas. O resto são caminhos, o resto são estradas. Naquela altura, no primeiro mandato, a gente depois no plano de atividade, no relatório de atividade... Era preciso completamente diferente. Não tem, nada. E o contexto de entendimento até era outro. Nessa altura, nós, no nosso relatório de atividades, até medíamos o Alcatrão a metros. Agora, com certeza, medem-se a quilómetros. Mas naquela altura tinha que ser a metros, não dava, era a medida mais ajustada. Mas, como digo, a obra, a ação mais gratificante do primeiro mandato foi, efetivamente, a criação da Serciesta. Vieram, entretanto, os outros. Quer salientar algo de mais importante? Quero que me permitam ler as palavras que proferi na primeira sessão. Vamos ouvir. Na primeira sessão do Executivo Camarário, que foi exatamente no dia 8 de janeiro de 1977. Porque houve antes todo um processo burocrático que seguiu às eleições. Até já havia quem desconfiasse que alguma vez nós viéssemos a tomar posse. Foi tão longo o período que finalmente nós... Em janeiro de As eleições foram em 12 de dezembro. 12. E demorou este tempo todo. Tomaram posse em janeiro de 77. Tomámos, exatamente, 8 de janeiro de 1977. Aliás, há uma fotografia icónica dessa tomada de posse, que certamente já viu. E o que eu disse naquela altura ao grupo, no velho gabinete, tenho sentido à minha volta compreensão, amizade, calor humano e, sobretudo, colaboração. Antes de mais, quero afirmar que estou aberta ao diálogo, leal e honesto, receptiva a críticas e sugestões, disposta a ceder sempre que seja em prol do bom entendimento de uma senda construtiva de evolução positiva. Estarei atenta e disposta a desmascarar aqueles que porventura tentem, de qualquer modo, entravar uma ação que se pretende atuante e operante em espírito de grupo.
conscientes, mas nunca facciosos, fiéis ao compromisso de posse, seremos capazes de realizar a obra válida para o Conselho, porque o homem passa, mas a obra fica. Que os nossos não se envergonhem de nós. Procurarei, dentro do humanamente possível, enquadrar-me e inserir-me na vida camarária. Não me tem sido fácil, não por falta de apoio humano, mas por falta de elementos concretos que só uma reprovável ação centralizadora e una justifica. Ante o hidroprojeto, um plano de expansão urbanística, um plano de construção social, um plano de instalação de pré-fabricados, etc., etc., não há elementos escritos, nada temos ouvido que nos ajude ou que nos indique a penetrar e acertar o passo. Por Deus, que destas coisas nem sempre se aparta, pelo menos nestes projetos mencionados, mas em toda a sua verdadeira dimensão. Seremos uma equipa, um grupo que aceitou e jurou cumprir com lealdade as funções assumidas. Assim, tanto quanto possível, iremos acertar o nosso trabalho de colaboração adentro dos pelouros que vou propor. Nos serviços municipalizados, mais propriamente na presidência do Conselho de Administração, para garantir uma atividade mais conforme e harmónica, eu estarei presente. Comigo estarão mais 2 elementos, esperando que de modo algum não desvirtua a intenção das minhas palavras, devo dizer que estarei presente convosco sempre nos pelouros que aceitardes. A isso me dará o direito, o voto livre do nosso povo. Todas as iniciativas serão sempre do conhecimento de todos e para que todos os possam discutir, criticarem, darem as chegas. Todos os esforços serão poucos para fazer o muito que se impõe. Com humildade, democracia, deveremos aceitar os erros que, porventura, e sem intencionalidade, algum de nós possa cometer. Esse foi o livro aberto que apresentou na altura. Ainda hoje considero que é uma covardia. O termo que eu uso é este. Eu uso com convicção. É uma covardia entregar pelouros e afastar-se deles como se não tivesse nada a ver com eles. O autarca eleito tem essa responsabilidade. É gerir. Gerir acompanhado. Acompanhar de perto a ação dos pelouros. Não é deixar os responsáveis dos pelouros entregues às suas tarefas e talvez falem neles de vez em quando nas sessões de Câmara. Eu estava sempre presente, como eles estavam sempre presentes comigo. Sempre. Quando as coisas corriam bem ou quando corriam mal. Mas sempre. Mesmo aqueles que não eram. Para se inteirar dos eventuais por isso problemas fez a equipa. ou das eventuais melhorias. Por isso é que nós conseguimos fazer equipa. Foi exatamente por este espírito de confiança que conseguimos criar entre nós. Vieram os outros mandatos, entretanto, a Dona Maria de Lourdes Breu, a certa altura, deixa por um período de tempo a Câmara Municipal já não sei quantos, para assumir a presidência da entidade da comunicação. Para o Conselho de Coordenação de Comunicação, não, Rota da Luz também. Já percebemos, esteja à vontade. Nós estamos com a Maria de Lourdes Breu, portanto, estamos a tratar de assuntos que têm a ver também com o Conselho. Estamos, sobretudo, aqui a avivar algumas memórias do que foi ou do que foram estes mandatos desta senhora, que connosco está hoje, amavelmente. Dizia eu que... A certa altura interrompi-se a senhora. Fui convidada para ir para o Conselho de Comunicação Social. A minha primeira... Cuja função era? Era, efetivamente, seguir o que se produzia em termos de jornais, revistas, televisão, etc. Os Conselhos de Comunicação Social foram os princípios do outro órgão ao qual eu fui fazer parte quando terminei os meus mandatos da Câmara e fui para o órgão regulador da comunicação social. É. Exatamente. Esse então já era o órgão
que abarcava todos os outros órgãos de comunicação social Que que regulamentava Sim. a comunicação social, não com lápis azul, exatamente. Não, esse o era propósito. aquilo que não cumpria o estatuto editorial, por exemplo, nos jornais, ou que não fazia prevalecer o princípio do contraditório, porque isso é Foi também uma fundamental. experiência gratificante essa? Foi apenas uma experiência. Aprendi, foi mais uma aprendizagem numa área que me era perfeitamente alheia, seria mais vizinha de alguém que tivesse conhecimentos de direito, eu que me obrigava a estudar, eu tinha de estudar para poder defender os temas que me calhavam. E quando eu interrompi na Câmara, os conselhos funcionavam dentro da própria Assembleia da República. Funcionavam diariamente. Era, enfim, um órgão, era um órgão que a mim não me preenchia. E tanto não me preenchia que a certa altura usei uma frase até um bocadinho fora do contexto, mas para mim tinha, que eu não gostava, e eu disse, eu sinto que não estou aqui a fazer nada, eu sinto que isto é muita areia para a minha caminhonete. O Dr. Artur Portela, o intelectual do grupo, que esteve comigo depois da época, aquele homem perseguiu-me a vida toda enquanto andei pela ANOP e por aí fora, sempre eu comigo, não sei porquê. Não éramos íntimos nem próximos, mas acabávamos por ser vizinhos. E ele não gostou, achou que a frase era Contundente. não, pacóvia. Era uma frase pacóvia. E eu, como disse-lhe que nunca me importei de vir do pé descalço, e era da zona onde se chamava pelos nomes aos bois, era isso mesmo. Eu não me entendo com esta forma. Pouco fazemos. Ganhamos bem. Estamos aqui porquê? E vim embora. Abandonou. Abandonei, voltei à Câmara. Entretanto, teve uma passagem também pelo turismo. Mas isso era concomitantemente. Eu, enquanto estive neste órgão de comunicação, suspendi o meu vencimento na Câmara. Podia não o ter feito. Claro. Não havia nada que me obrigasse. Mas eu achava que não devia fazer. Pagavam-me lá e bem. Pagavam melhor que na Câmara. Pagavam as viagens. Uma opção. E eu disse, não, eu lá não pago. Pronto, enquanto estive fora, não pago. Depois regressei e deixei aquilo. A parte do turismo, o Roque, o engenheiro Roque, foi eleito presidente, eu vice-presidente, mas já foi um bocadinho de forma tácita de ele dizer, nós os dois temos uma vida de facto muito preenchida, nem a senhora pode deixar a Câmara, nem eu posso deixar a fábrica, nós vamos aqui entre os dois, vamos conciliando. É certo que nem sempre foi possível, mas... Vamos falar um pouquinho mais acerca dessas suas passagens ao longo dos 16 anos, dentro de alguns momentos tentaremos falar mais disto, para depois reproduzirmos através do Facebook, como já disse, do Jornal do Conselho de Serreja, esta conversa com Maria de Lourdes Abreu. Bom, mais uma vez com a Dona Maria de Lourdes Abreu, tínhamos ficado no último programa, na parte final já, a falar sobre a sua passagem também pelo turismo, como dirigente não sei, da Costa do Sol, julgo. Não, da Comissão da Região de Turismo da Rota da Luz. Da Luz. Da Rota da Luz. Rota do Sol é outra coisa. Uma passagem também muito rápida, até porque voltou, ou aliás não deixou a Câmara por causa dessa nova atividade. Comitantemente fazia as duas coisas. Era assim, Dona Maria? Era assim. Só não foi concomitante quando parou para fazer parte nem da ANOP, nem do Conselho de Informação, essas atividades eu fui fazendo sempre estando na Câmara. Quando fui mesmo para um desses conselhos de informação, em que me pagavam, em que me suportavam as viagens, as deslocações, a alimentação, subsídio, etc., efetivamente que não fazia sentido nenhum, era imoral, e por isso, simplesmente eu, na verdade, não me identificava com aquele trabalho. Acho que se era um
um órgão praticamente inútil, caro e dispendioso para quem o suportava, e por isso eu entendi que deveria acabar. Aquela não era a minha vocação. Avançando para outros mandatos, os 2 últimos, aí sim as obras começaram a surgir com mais intensidade, com mais visibilidade. Gostaria de referir aí algumas que de facto marcaram esses períodos. Penso que houve uma abordagem a todas as áreas, todas elas. Não vamos entrar em pormenores, mas, por exemplo, no ensino fizeram-se escolas de raiz, recuperaram-se 11 escolas, por exemplo. Nós fizemos projetos de ampliação e de alteração, dotámos todas as freguesias tinham o ensino pré-primário, foi uma grande novidade, porque ninguém tinha, mas nós tínhamos o ensino pré-primário ministrado em pavilhões hexagonais de madeira para que as crianças se sentissem num espaço como de brincar e não de aprendizagem. E foi assim que começou o ensino pré-primário, à maneira que iam passando a definitivos, os pavilhões iam sendo levados para o espaço da Siesta. Depois havia uma grande preocupação que penso que houve depois uma moda qualquer que pôs de parte, era o problema da habitação. Havia necessidade de alojar famílias carentes, que viviam numa promiscuidade absolutamente incrível, nomeadamente no Esteiro, e por isso era preciso pôr mãos ao problema da habitação. E por isso, desde a urbanização da Teixegueira, a urbanização da Póvoa de Baixo, a urbanização do Gonde em Avanca, tudo isso foram realmente coisas empolgantes que gostámos todos muito de fazer. Foi na altura em que também as bibliotecas não ficaram de parte, fizemos um acordo com a Gulbenkian, a Casa da Cultura serviu exatamente para abrigar a biblioteca que deixou de ser itinerante para ser uma biblioteca fixa. Mesmo começámos na parte municipal a criar algum arquivo, alguma codificação do que íamos encontrando e íamos tendo. Começámos então também a virar para o exterior, da animação, das semanas moliceiras, semanas culturais que nós fizemos, as noites da praça. Começámos a pensar também que era interessante que os idosos saíssem dali daquele seu espaço e então começávamos e fazíamos aquela famosa excursão em que de cada freguesia ia, em cada ano eram diferentes, de cada freguesia um grupinho enchia-se o autocarro levava os idosos, levava a técnica social e levava a psicóloga, que inclusivamente fazia um trabalho muito interessante, que era ir gravando nos velhos gravadores aquelas histórias do meu tempo, era assim. Então as pessoas de idade, as pessoas que tinham a idade que eu tenho hoje, até mais novos, contavam como é que era no tempo delas. Essas gravações, que devem estar na Câmara, porque elas foram feitas e lá ficaram como um espólio que eu considero valioso. Houve uma altura em que me parecia que o artesanato estava a desaparecer, que ninguém dava grande importância. Havia vários teatros, havia várias pessoas que faziam, mas estava a perder-se. Então foi quando nós resolvemos participar em feiras, levar o artesanato, ter pessoas da Casa da Cultura que ensinavam a fazer, mas fundamentalmente a participar em feiras. Participámos em feiras até no norte de Espanha, com o nosso artesanato e artesã, fazia-se os tapetes, etc. Uma geminação também. Fizemos exatamente com Noia, em que nós fomos ensinar a fazer tapetes e eles vinham-nos a nós... partilhavam connosco na área da música, mais até com a Associação Cultural de Salreu, inclusive a música deles. Fizemos, então, começámos o célebre PDM, que foi uma coisa que fomos dos pioneiros. Nós no distrito devemos ter sido os segundos ou os terceiros a ter o PDM, Plano Diretor Municipal aprovado. Nós fomos pioneiros nessa parte, começámos a trabalhar muito cedo no plano, por isso é que chamamos João Ventura da Cruz, o arquiteto que há dias tive o privilégio de jantar com ele, fizeram-lhe essa surpresa a mim e ele. O arquiteto Ventura da Cruz era tido como o pai dos PDMs, porque realmente ele era o coordenador, os técnicos eram os nossos que estavam na Câmara, e ele só trazia com ele um ou outro técnico de vez em quando, mas era ele quem coordenava e coordenou
de uma forma magistral o PDM. Participámos e fizemos com que as pessoas participassem em vários concursos, desde a Varanda Florida, o de Versinhos, do Santo António, inclusive fizemos uma passagem de modelos, quer dizer, havia por parte do Departamento de Ação Social e Cultural também há uma atividade de lazer, de formação. Tudo. E até os próprios vereadores faziam parte daquela equipa, eles próprios também se sentiam envolvidos naquela atividade. Com certeza que ainda se lembrarão do Festival da Canção, não é? Que nós fizemos com os miúdos da escola. Foi importantíssimo, difícil, foi um processo muito difícil. Eu ia falar agora dos mais difíceis. É da integração da Casa Museu Egas Muniz. Foi muito, muito difícil. Mas por que razões? Por duas ordens de razões. Uma, tinha a ver com os encargos que aquilo traria para o Conselho e por isso na Assembleia Municipal não era pacífico, porque a Câmara iria assumir encargos enormes com aquela casa e por isso aquilo era uma fundação. Era um desperdício, era uma coisa que não deveria ser feita e por isso levar as pessoas a aceitar o projeto. Hoje, graças a Deus, são todos pais e parece que alguns passaram só a padrinhos, mas é das coisas que a mim enchem de orgulho. A mim mesmo, e penso que os vereadores que participaram naquilo estão lá ativamente quanto eu, e a Junta de Freguesia, e o Presidente da Junta de Freguesia, todos. Foi fantástico de finalmente, graças ao Sr. General Ramalhianos, que deu o último pontapé político, tem de ser. E os sobrinhos do professor Egas Muniz, que eram os grandes entusiastas, porque o Bacir Coelho era Presidente da Assembleia Municipal do Eiras e sabia destas coisas do poder local. Se assim não fosse a Casa Museu Egas Muniz, ali estaria... O que estava programado era retirar da Casa Museu tudo o que era científico para o Museu da Ciência e da Arte em Coimbra. Tudo o que era arte com valor museológico ia para Lisboa, alguns, não sei para onde. E o resto depois ficou tudo. Só não ficou umas peças que foram para uma exposição para Coimbra, porque não conseguimos reavê-las, elas nunca nos foram entregues e lá ficaram. Mas isso foi fantástico, porque aquilo passou a ser, além de tudo, a Casa Museu não era ter mais uma casa e a Casa Museu e homenagear o único prémio Nobel que tínhamos na altura, era também um centro de aprendizagem, porque naquela quinta, que era um pomar, que tinha agricultura, os próprios miúdos das escolas iam e participavam naquele novo polo de aprendizagem. Uma coisa que nos prendeu, e nessa altura nem era competência nossa, mas lá está, as competências nascem muitas vezes das necessidades. A criação, havia que fazer candidaturas, evidentemente, havia que andar a bater à porta dos ministros, a toda a hora, todos os dias, até chatearem. Mas nós conseguimos, na verdade, vários postos de saúde, quer dizer, vários postos médicos, é assim que se chamavam, construídos de raiz. A Câmara entrava com uma parte, os respectivos ministérios entravam com outra parte. A tutela entrava com outra parte. Isto dava trabalho, dava. Sempre para o Benjamão, lá à capital do Império. Construíram-se vários largos desenhados pelos nossos serviços, que os desenhavam primeiro, sobretudo a arquiteta Hilda, a arquiteta Diamantina, que desenhavam a ideia. Não me faça projeto, faça-me primeiro assim um desenho, assim como se faz para os miúdos, que eu fazia também para os miúdos, que é para perceber o que é que vai ali acontecer. E ela lá desenhava aquilo, levava aquilo à sessão de câmara, dizia, isto vai ficar assim, mais ou menos, assim, o que é que vocês acham? Alguns davam mais uma chega, mais uma dica, depois aquilo dava origem ao projeto. Os projetos eram feitos lá. Todos esses projetos... Tudo feito na Câmara. Que correram bem e que muito lhe agradaram. Muito. Certamente que houve momentos difíceis porque passou a vários níveis. Quer-nos reportar alguns desses? Estou assim, um momento muito difícil para mim, dramático mesmo, foi quando da demolição daquela casa que havia de dar origem ao alargamento dos bombeiros. Foi uma coisa que... Casa solar... Quer dizer,
Porque uma coisa é nós, para mim, uma coisa que era assumida, era os órgãos votavam favoravelmente, tinha que ser feito. Passava a ser a minha causa. Passava por ser beneficiada aquela casa? Não, passava por ser demolida e ser lá construído o alargamento que permitiu fazer as camaratas para os bombeiros. Mas quando agora vejo que tem outro quartel, não posso deixar de dizer que sinto a mágoa. Porque... Sim, foi um processo difícil. Foi difícil porque o senhor reagiu mal, houve algumas, enfim, algumas ameaças, não passou disso, mas não foi isso era importante, não era importante para mim. Importante foi para baixo para casa. Mas ele, aquela casa é a segunda casa, ele tem uma casa, não lhe interessa. Era uma casa, estava lá ele dentro, estava a mulher, tinha lá uma vaca e mais não sei o quê. Foi preciso tirar aquilo, foi preciso pôr aquilo abaixo. E eu não estava lá para não atiçar os ânimos, acho que não deveria estar. Estava o Mário Rosa, que era vereador, eu estava em Salro, eu estava muito perto, embora as pessoas dissessem que eu estava para Lisboa, não estava em Salro, eu estava a saber exatamente o que estava a acontecer a todo momento. Esse foi assim um momento difícil. Para mim importante, para o Gimnal Desportivo da Banca, o Gimnal Desportivo de Estarreja, coitadinho, que era um barracão, e depois o Gino, o Montinho diz, a gente vai-lhe pôr uns óculos de sol e ele vai ficar lindo de morrer. E então levou aquelas placas ao alto, foi ampliado, foi melhorado e foi. Depois fomos pioneiros e fizemos 5 passagens desniveladas, com todas as encrencas que isso traz de expropriar terrenos, nós não tínhamos meio metro de terra em lado nenhum. Foram várias, as desniveladas foram várias, não me interessa o número. Fizeram-se variadíssimos estudos de pormenor, nomeadamente o norte da praça, onde agora nasceu o parque de estacionamento, tudo isso estava já previsto em estudos de pormenor, vários. O edifício dos espaços de conselho, coitado, que estava a cair, o chão abanava, lá chovia no meu gabinete, sofreu obras profundas, fiquei com muita mágoa por causa do relógio que ficou a funcionar, mas o senhor também disse, mas ele não vai funcionar muito tempo. Está para lá muito tempo. Porque isto é uma peça muito antiga, veio o senhor da reguladora, e ele próprio, ele andou ali uns dias. Mas ele continua no meio-dia ou na meia-noite? Eu não sei bem a hora que deu-lhe na veneta, parou de vez. O trabalhão que deu tirar um casal de corujas que lá morava. E depois tinha que tirar aquilo com cuidadinho, porque eu tinha das bichas que lá viveram. Tivemos que tirar. Mas o relógio também não foi muito longe. Comprámos, efetivamente, foi a Casa da Cultura, não é? Com todo aquele historial. Teve um historial não muito fácil de não foi muito fácil. Não foi muito fácil. Por vezes não foi muito civilizado, mas era quase inevitável. Mas tive a sorte de que a proprietária, a Viscondessa, fazia o favor até de nos receber, a mim e ao Agostinho, nós éramos convidados da Viscondessa, íamos tomar chá com a Viscondessa enquanto a filha bordava. Viscondessa de Estarreja? A Viscondessa de Valmouro. Morava ali na Moscavide, ainda lá está, o Palacete ainda lá está. E então eu e o Agostinho achávamos muita graça porque a menina nunca saía daquele ponto. Então dizia, Agostinho, que raio está ali a cachorro a fazer, nunca mais sai a ver. A menina estava sentada numa cadeira, sempre a mudar no seu bastidor. Nós tomávamos chá com a senhora Viscondessa. A senhora Viscondessa servia-nos o chá e dizia, Agostinho, isto é chá. Eu tenho um joelho, as coisas. Aquele era um companheirão. Foi um processo também difícil. Foi. Por parte dela, não. Não, digo... Difícil por causa da ligação que havia à utilização da Casa da Cultura. Porquê? Porque quando eu estava há 3 semanas na Câmara, quando me convidaram para eu visitar a Casa da Cultura, o Palacete, à noite, que era para ficar a saber o que é que acontecia lá. Não, achei o convite um bocado estranho. Se o senhor vier, eu vou consigo, mas o senhor vai comigo, vamos os dois. Então vamos, e fomos. Abriu uma porta, eu olhei. Aquilo era um mar de fumo. Caras conhecidas, logo ao princípio. Era isso que ele queria que eu disse. Todas. E eu, tudo a jogar. E foi isso que despertou. Eu disse, nunca mais acontece.
Queria ver se aqui há alguma coisa, o abastecimento de água e o processo da captação do Antoine, como muita água está desativada e é uma pena porque vamos ter problemas de falta de água e isso foi pena. E há uma coisa de que me orgulho também muito, porque fomos novos, foi porque fomos o segundo ou terceiro município a ter uma piscina, que era, em primeiro lugar, uma sala de aula e depois uma sala de lazer. E que se autoabastecia energeticamente e ainda no verão sobrava energia, que teve que ser criado um diploma para poder receber a energia sobrante, que não existe. Este foi assim uma coisa que eu gostei de fazer. Que hoje, embora não seja piscina, está a ser aproveitado para outros fins. Bom, por isso é que foi considerada icónica na publicação. Talvez virando para a Câmara, se não se importa. Foi considerada icónica. Continua, portanto, como disse... E, curiosamente, quando resolveram atribuir o meu nome à piscina, o Dr. Vladimir Silva votou contra. Levantou-se e disse, e vou explicar porquê. Voto contra porque acho que a senhora se identifica mais com a escola de Pardilhó, que poderia ter o nome dela, do que com a piscina, que ela até nem sabe nadar. É verdade que não sei. E depois de terminar, sentou-se e disse, bem, mas eu não quero, pela muita consideração que tenho pela senhora, que tenha um voto contra nessa decisão. E votou favoravelmente. E o homem é de ideias tão fixas, que soube bastante mais tarde, que ele inclusivamente numa Assembleia Municipal, há relativamente poucos anos, ou poucos tempos, terá voltado à carga com o meu nome da escola de Pardilhó e que foi vetado. E bem, faz sentido, não faria sentido. Não sei se... Mas eu agradeço do fundo do coração e presto a minha homenagem ao Dr. Vladimir Silva por duas razões. Porque foi coerência, ele foi coerente. Ao longo de tantos anos que passaram, ele manteve a sua coerência, em termos de opção de nome, e foi o autarca que se seguiu, que poderia ter a tentação de apagar. Não, ele teve a preocupação de acrescentar, de continuar, de ir mais longe. E ainda hoje lhe estou muito grata porque não abandonou uma coisa que deu um trabalhão, que foi, em relação ao cinema, não permitir que ele perdesse o estatuto que tinha e que lhe tinha sido dado quando da construção. Ele nasceu para ser uma casa de espetáculo e de cinema. A IURD comprou aquilo, não podia fazê-lo sem que este estatuto inicial fosse alterado. E foi isso que se conseguiu. Em outubro de 1993, nós recebemos a publicação no Diário da República de que aquela casa não poderia ser usada para outros fins que não aqueles que já constavam no Estatuto. Claro, a IUR deve ter recebido o seu dinheiro de volta, nós entramos com alguma pouca coisa e o Dr. Vladimir, e muito bem, pegou naquela bandeira, levou-a por diante, fez daquela casa uma casa que hoje é, na verdade, um orgulho para esta região. Muito bem. Vamos ficar por aqui neste dia, vamos voltar noutro, a conversa é como as cerejas. Hoje não falámos de uma coisa interessante. Mas vamos falar, vamos ao nosso eu deixo isto, vocês quando eu morrer queimam. Mas antes deem-me uma cópia que eu não tenho mais nenhuma. O João vai tratar disso, o João está ali na Câmara connosco. Até pode ser que passando por aqui, de apareça qualquer coisa aqui. Recolherá esses espólios. Este também só tenho este. Muito este bem. fico ele não. Voltaremos dentro de alguns dias então. E por agora, muito obrigado. Eu é que agradeço. Cá estaremos de novo. Quando quiser, esta casa é vossa. Esta casa é vossa por muitas razões. Agora posso desgravar que já não.